A graça e a paz do Senhor Jesus, minhas amadas, Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Amém? Depois de uma virada de ano, 2023 para 2024, eu espero que todos vocês tenham ali suas expectativas de vida e que vocês, nesse ano de 2024, sejam diferentes, melhores, que nós sejamos melhores. Que nós possamos aprender mais, adquirir mais conhecimento, colocar mais em prática, se dispor mais, para a obra do Senhor, enfrentar, não ter medo, porque Deus está conosco. O Senhor, Ele nos chama a uma obra. O Senhor, Ele nos capacita. O Senhor, Ele nos instrui. E o Espírito Santo, Ele está sobre as nossas vidas. Ele quer nos abençoar. Amém? Então eu quero trazer aqui uma palavra do nosso estudo de quinta-feira, para que nós venhamos compreender um pouco mais a essência da palavra do Senhor. E essa palavra mexeu muito comigo de sexta-feira para cá. E no meu coração foi decidido um desejo ardente de poder ministrar essa palavra, justamente por causa das coisas que têm acontecido. E eu quero dizer para você aqui, minha amada, meu amado, meu irmão, não se preocupe com o que vão falar ao seu respeito. Seja você do jeito que você é, mas no seu natural. Se você ainda não conseguiu encontrar a sua característica natural, se você não conseguiu encontrar a sua identidade natural, busque. Se você enfrentou problemas no ano de 2023, isso trouxe problemas para você, para dentro da sua casa, te trouxe enfermidades, te fez querer parar, te fez querer chorar, querer jogar tudo para o alto. Saiba que Deus, Ele está olhando para você e Ele é o mais interessado em te abençoar. E eu quero iniciar, vou abrir minha Bíblia, eu tenho... Hoje é necessário ter mais uma outra Bíblia aqui, por causa dos títulos, eu quero somente citar alguns títulos. Mas antes eu quero trazer aqui uma porcentagem para o nosso conhecimento, para que a gente fique mais ligado aos acontecimentos, ligado a dentro da nossa casa, com os nossos filhos, tudo que está acontecendo, e aprender a usar a arma que Deus nos dá. Ser estratégico, porque muitos acabam até mesmo tirando a sua própria vida porque não suportam, ficam sobrecarregados demais. E o Senhor, Ele quer nos usar para libertar pessoas. E ao invés disso, pessoas dentro da casa do Senhor, líderes ministeriais, estão ficando presos em vez de libertos. Outrora confessaram Jesus como Salvador, e estavam ali muito bem, na obra, estavam aprendendo, crescendo, mas de repente começou a acontecer coisas e situações que vieram sobre essa vida, envolveu-a de uma forma tão poderosa, de uma forma tão grande, que ela não suportou. E aí, em vez dela estar livre, curada, para curar pessoas e libertar pessoas cativas, ela fica presa, ela fica aprisionada. Então eu quero trazer aqui uma porcentagem de problemas emocionais, para a gente compreender um pouco sobre essa situação. O suicídio, ele pode ser considerado uma ação antinatural. O suicídio, ele é acometido tanto por pessoas que planejam, a porcentagem pode ser mínima, que planejam, e outras pessoas que não planejam. Ou seja, eu vou planejar o meu suicídio. Sim, mas eu estou consciente que eu vou planejar o meu suicídio. Eu não planejei nada, mas de repente
aquela dor, aquela decepção, aquele sofrimento, de tudo que estava acontecendo comigo, me fez tomar uma atitude rápida, assim, no estalar de dedo, e eu cometi o suicídio rápido. É algo que é pensado e algo que é impensado. Então, por isso que a gente tem que analisar bastante. E aí vamos ver aqui uma situação também que é bem delicada. Enfermidades que vêm sobre o corpo são mecanismos de defesa, mostrando que nós não estamos bem e que precisamos de cura. A febre, vou falar só sobre a febre aqui, tá? A pessoa fica com febre, tá? O organismo, ela vai detectar alguma coisa que está acontecendo com a pessoa. Isso eu falo de pessoas depressivas, pessoas que estão com depressão, com problemas emocionais. A febre é uma das coisas que acontece, o corpo começa a falar de uma forma diferente, que é a febre, né? E o meu organismo vai me defender do que está acontecendo. Ele vai apontar, né, o que está acontecendo através da febre. Ele vai mostrar que eu estou com problema através da febre, né? Ou através do choro, um choro de repente, repentino, ou algo que acontece assim sem pensar. Então, olha só, temos algumas porcentagens aqui. Vamos ver aqui. Transtorno de humor, ela é de 36%. E o transtorno relacionado ao uso de substâncias ou alucinógenos, substâncias químicas, ela é de 22%. O transtorno de personalidade, né, de uma pessoa, a porcentagem dela é de 12%. E a pessoa com esquizofrenia, ela é de 3%. E a porcentagem de pessoas que a gente não consegue trazer, né, diagnóstico, e a gente tem que procurar saber, ela é de 11%. E outros diagnósticos que é apontado também, ela é de 16%. Então, nós vemos aqui uma porcentagem relacionada a esses problemas, né? E tudo tem que buscar a raiz do problema. Nós vamos agora à palavra. Pastora, o que isso tem a ver com a palavra? Você vai entender. Vamos falar de um caso de um homem que não estava mais perto da família e a família que estava sofrendo por causa desse homem. Nós vamos no livro aqui tem um livro de Marcos e também tem um livro de Lucas. Nós vamos ler o livro de Lucas. Deixa eu pegar a minha outra Bíblia. Nós vamos ler o livro de Lucas. E eu quero pedir ao Senhor agora que venha acender em nós essa luz. Que venha nos direcionar através da palavra dele. Pai, nesta hora eu quero me apresentar a Ti, Senhor. E te agradecer, Pai amado, pela vida da Tua igreja. Te agradecer pela minha vida, Pai, pedir que o Senhor venha guardar todos nós em nome de Jesus. Senhor, nos dá, Senhor, o discernimento da Tua palavra, nos dá o entendimento da Tua palavra, para que possamos, ó Deus amado, aprender mais um pouco, para que possamos crescer mais um pouco, em nome de Jesus. Amém? Essa questão da porcentagem é só para a gente entender um pouquinho. E a palavra, ela, mesmo que muitos acham que não, ela tem a ver por causa de problemas, até mesmo de pessoas que são, né, doentes, e pessoas que estão sofrendo por causa de outro, independente do que é, qual que é o problema que ela tem, né? Eu vou falar sobre o endemoniado de Gadara. Ah, mas a pastora já pregou sobre o endemoniado de Gadara. Gente, vai ser maravilhoso. Eu vou procurar passar aqui o mais rápido possível, para que a gente possa se alimentar da palavra do Senhor e ver o quanto a palavra do Senhor é poderosa. O endemoniado de Gadara, mas ele tinha uma família, tinha esposa e filhos. O endemoniado de Gadara estava possesso e ele vivia no cemitério. A sepultura era sua cama, né? E ele vivia acorrentado, só que as correntes não
aguentavam ele, porque havia legião sobre ele. Ele sempre era pego e sempre era acorrentado, mas nada resolveu o problema desse senhor, desse homem de Gadara, um homem gadareno. E claro, a gente pode imaginar que a sua família estivesse sofrendo muito, né? Pode talvez, né, filhos tendo pânico, delírios, a sua esposa chorando demais porque o marido naquela situação, no tanto que Jesus falou para ele quando terminou para ele ir para casa, porque ele tinha família. Então ele tinha família. Então eu estou trazendo isso aqui para a gente compreender um pouquinho sobre ações dentro das nossas igrejas e o chamado que é árduo. Você está preparado para o chamado que Deus tem para você? Eu estou preparada porque a minha responsabilidade ela é muito grande. E eu vou me deparar com pessoas como um endemoniado de Gadara. Mas eu quero ler que versículos antes. Eu quero citar aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 10 em diante, a palavra de Deus vai ter a explicação da parábola. Do versículo 21 em diante, a parábola da candeia. Eu estou lendo dessa Bíblia aqui, tá? É Bíblia, Sociedade Bíblica Brasileira. E no 26 em diante, do 26 ao 29, vai falar sobre a parábola da semente. Do 30 ao 32, a parábola do grão de mostarda. Do 33, o verso 33 e 34, Jesus ele vai, porque Jesus falou por parábola. E do 35 ao 41 vai falar sobre a tempestade que Jesus vai acalmar. Depois eu não vou falar sobre o endemoniado gadareno. Por que isso aqui, pastor? Por que a senhora está trazendo esse título? Porque tem a ver, o que eu vou ler antes tem a ver com o endemoniado de Gadara. Vamos começar aqui? O primeiro que eu marquei aqui, gente, é Lucas capítulo 8. Eu tô na minha outra Bíblia, eu tô no 23. Lucas capítulo 8, eu vou ler aqui o versículo 11, tá? Do capítulo 8. Ora, a parábola é esta, a semente é a palavra de Deus. No versículo 14, a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo adiante são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites dessa vida, e não dão fruto com perfeição. O 15, mas a de boa terra, estes são os que tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam e produzem fruto com perseverança. Vai ter aqui a semente que é lançada no coração e vem Satanás e tira essa semente da pessoa. Faz com que a pessoa como se não tivesse ouvido nada sobre a palavra de Deus. E aí a pessoa que escuta a palavra, mas ela não dá atenção depois. É como se ela não tivesse ouvido e aí continua a vida medíocre que ela sempre teve. Uma palavra forte, mas é essa mesmo. Vida sem Deus é vida medíocre, né? Agora o versículo 21. Eu vou ler aqui o versículo 20. E foi-lhe contado por alguns que disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E respondendo ele, disse: minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Aqui no versículo 9 do capítulo 8, eu li o 11. Eu vou ler aqui na minha Bíblia hebraica. Eu vou ler o versículo 7, 8 e 9, tá bom? Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e a sufocaram. Outra ainda caiu em solo rico, cresceu e deu 100 vezes mais do que a quantidade semeada. Depois de dizer isso, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram:
que a parábola poderia significar. Ele disse: a vocês foi dado conhecer os segredos do reino de Deus, mas os outros são ensinados por parábolas, para que olhem, mas não vejam, e ouçam, mas não entendam. A parábola significa isto: a semente é a mensagem de Deus. Jesus estava preparando os discípulos o tempo todo. Nossa, claro que nós temos a missão dos 70, mas nós vamos falar sobre os 12. Jesus estava preparando os discípulos. Tem a questão de Jesus falar com os discípulos: vocês vão de 2 em 2. Vocês recebem autoridade agora para expulsar. Vocês recebem autoridade agora para curar enfermos. Jesus estava ensinando os discípulos. Os discípulos são aqueles que aprendem, são alunos. É os que andam atrás, mas o Senhor lhes coloca a tarefa. E os discípulos, eles estavam ali em um processo. Mas eles deram trabalho para Jesus. E todos nós damos trabalho para Jesus quando nós estamos aprendendo. Porque nós estamos num processo de aprendizado, estamos crescendo. E é natural do homem, né, que aconteça isso. Só que Jesus, eu quero focar na palavra da semente. Jesus falou assim: olha, eu falo por parábola para outras pessoas, mas vocês que estão aqui aprendendo, eu estou ensinando para vocês de uma outra forma. Estou dizendo que a semente é a palavra. E a palavra precisa ser lançada. O que Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, eu estou ensinando para vocês aqui, que vocês estão ouvindo a palavra, a semente está sendo plantada e vem em vocês, e vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, e vocês precisam colocar em prática. Eu estou aqui ensinando para vocês. E aí o que é que vai acontecer? Depois, por que a pastora colocou esses títulos todos? Porque esses títulos, eles vão nos levar ao endemoniado de Gadara. Vamos estar ligando esses versículos ao endemoniado de Gadara. Porque Jesus estava ali ensinando eles e depois eles foram para o barco. Agora, olha só. Vou continuar lendo aqui a palavra da gente. A palavra do Senhor é poderosa, maravilhosa. Eu fico impactada quando eu vou ler. E aí que Jesus, ele vai falar assim, alguém vai virar para Jesus e falar assim: ó, sua mãe e seus irmãos estão ali fora ali. Aí o que Jesus vai falar? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as palavras e as praticam. Ouve as palavras de Deus e as pratica. Meu irmão, minha irmã, nós fazemos parte. Mas ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as palavras de Deus e as praticam. Amém? Ouvir e praticar. Nós somos irmãos de Jesus. Aleluia. Jesus estava dizendo para nós. Agora, olha, aconteceu em um certo dia, versículo 22, olha isso aqui, que ele entrou no barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Jesus, ele ensinou sobre a semente, sobre a fé, falou do grão de mostarda. E aí depois o que é que acontece? Aconteceu em um certo dia. Eles foram para o outro lado do lago. Fazer o quê do outro lado do lago, gente? Missão. Jesus foi fazer missão e levou os discípulos que estavam ali aprendendo. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus estava cansado. Ele adormeceu. E desceu uma tempestade de vento sobre o lago. E enchiam-se de água, estando em perigo. Aqui vai falar que eles estavam em perigo. Enchia-se de água. Versículo 23, que estavam em perigo. Deixa eu ler na outra Bíblia.
versículo 23. E enquanto navegavam, ele adormeceu. Uma forte ventania caiu sobre o lago, de modo que o barco começou a encher de água, colocando-o em grande perigo. Aí eles foram e acordaram Jesus dizendo: Rabi, Rabi, vamos morrer. O que Jesus fez? Olha aqui o versículo. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou, ficou tranquilo. O que é repreender aqui, gente? Quando fala que ele repreendeu, é porque não veio da própria natureza. Não veio do acaso, né? A ventania, essa ventania, esse vento forte, né, que veio sobre o barco para trazerem eles, lançar eles na água e os matar, trazendo eles em perigo, essa violência que veio toda, veio de Satanás, gente, veio do mal, veio das trevas. Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava levando os discípulos do outro lado. Aonde Jesus estava indo, gente? Lá em Gadara. Aqui, Marcos capítulo 5. Aqui, Lucas capítulo 11, do verso 36. Então, essa tempestade veio, não foi do acaso. Porque Jesus tinha ensinado para os discípulos, tinha falado para os discípulos tudo que eu disse para vocês aqui. E aí, depois aconteceu que um certo dia, Jesus chamou eles para entrar no barco. Tava tranquilo, gente. Aí de repente veio a tempestade, veio essa fúria. Porque Jesus estava indo lá em Gadara. Jesus estava indo fazer missão. E o inimigo não queria que Jesus fizesse essa missão, porque ele ia libertar um homem que estava aprisionado. E a sua família estava sofrendo, sua família necessitada de uma libertação, necessitada porque o marido daquela casa, o chefe, o sacerdote daquela casa estava fora do local, do habitat natural dele. Ele estava habitando na sepultura junto com os mortos, porque ele estava morto espiritualmente, a sua alma estava tomada, a sua alma estava aprisionada. E aí, o que acontece? Jesus vai para o outro lado do lago e a tempestade vem. Eu quero dizer para você que o inimigo, ele vai tentar te parar sim. O inimigo vai tentar te colocar medo, o inimigo vai tentar te lançar na água. Ele vai querer te colocar em perigo. Mas saiba que Deus, ele tem uma obra a realizar sobre a tua vida. E Jesus aqui, Jesus não ficou satisfeito, Jesus não gostou do que aconteceu. Ele não gostou dos discípulos terem acordado ele porque estava descansando. Não tinha necessidade, os discípulos ficaram com medo, eles se acovardaram, tiveram medo da morte. E porque Jesus estava no barco, vão acordar Jesus, porque senão nós vamos morrer. Há momentos em que nós não precisamos incomodar o mestre. Há momentos que a gente não precisa incomodar o nosso pai. Porque se Deus, ele lança semente sobre a tua vida, ele te dá capacidade e estrutura para enfrentar. E mesmo que o medo venha, você pode enfrentar esse medo e dizer: eu não vou incomodar o meu pai, eu vou enfrentar porque eu já tenho a senha. Eu já tenho a palavra que é a semente, eu já tenho a autoridade que já me foi posta. E aí Jesus vai e repreende os discípulos. Olha aqui o versículo em que Jesus vai falar com os discípulos. Versículo 25. E ele disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: que tipo de homem é esse? Não tinha necessidade, gente, porque os discípulos ainda não entenderam. Não entenderam ainda, eles precisavam compreender de fato sobre Jesus, o tanto que eles falaram aqui, ó. Que homem é este que ordena até os ventos e a água e lhe obedecem? Vocês estão falando dessa forma?
Eles ainda não compreendem sobre Jesus. Então eles ainda não conhecem Jesus como eles deviam conhecer, porque eles já estavam andando com Jesus, Jesus estava ensinando. Eles já viram milagres acontecendo. Eles já viram Jesus fazendo o milagre. Já viu Jesus operando o milagre. Então Jesus era o mestre, eles sabiam que ele era o Rabi, que ele era o Filho de Deus. E às vezes nós deixamos passar desapercebido como se nós não soubéssemos quem é ele. Às vezes deixamos passar desapercebidos como se não soubesse quem é, que não soubéssemos quem é o nosso Deus, o nosso mestre, o nosso Jesus. E nós acovardamos, temos medo. E ele disse: em frente, homem de pouca fé, mulher de pouca fé, eu lhe dou autoridade, você não precisa ficar me incomodando o tempo todo, não. É claro que Deus, ele sempre vai estar de braços abertos, ele sempre vai nos ouvir, mas ele quer que nós aprendamos, venhamos aprender, ele quer que você aprenda, e que você não fique incomodando ele o tempo todo. Não, peraí, eu já cresci, eu amadureci, Jesus, Deus, ele me ensinou, então eu vou pôr em prática, eu não preciso ir pedir socorro para Deus, não, porque eu sei o que eu vou fazer agora. Eu sei o que fazer. Agora é o momento de agir. É o momento de usar a autoridade. É o momento de usar a fé. É o momento de usar o dom. É o momento de usar o talento. É o momento de ser a autoridade sobre aquela vida. Porque o Espírito de Deus está sobre você. E Ele é a autoridade sobre você. E você tem a autoridade para exercer aquilo que Deus te coloca. E agora olha só. A palavra de Deus, gente, é por isso que eu falei aqui, li sobre essas porcentagens aqui. Porque nós temos que entender se nós estamos preparados ou não. Você está preparado? Será que eu estou preparado para exercer esse chamado tão árduo? Se Deus colocar na minha mão vidas que estão acometidas de uma enfermidade, que querem se suicidar, o que eu vou fazer? Pastora, o que a senhora vai fazer neste momento? Eu vou pedir socorro para Deus? É o momento de pedir socorro para Deus? Ou exercer o chamado? Ou é momento de eu colocar em prática o que eu aprendi? O que eu tenho aprendido? Eu posso orar agradecendo a Deus e pedindo a Ele para estar comigo, me direcionando. Mas eu não posso ficar choramingando o tempo todo. Não posso ficar reclamando, murmurando o tempo todo. Eu preciso entender que eu tenho que amadurecer. E se eu sou maduro, se eu amadurecer, eu vou fazer a obra, eu não vou ficar com medo. O medo natural, gente, temos que ter um medo natural. O medo natural nos impede até de cometer coisas erradas. Mas esse medo que eu estou falando é o medo da tempestade, a qual o inimigo veio querer impedir Jesus e aqueles discípulos de ir para o outro lado, para chegar em Gadara e salvar a vida daquele homem. Esse medo a gente não pode ter, a gente tem que enfrentar. Enquanto você estiver tendo esse medo, você não vai conseguir seguir adiante. Você não vai conseguir dar os seus passos. Porque se a gente vê aqui, enquanto aquela tempestade estava lá, eles estavam com medo. Foi só quando Jesus acabou a tempestade que eles pararam de chorar daquele jeito. Então, a gente precisa entender o processo e colocar em prática. Se você está no processo, passe pelo processo, não atropele. Mas se Deus te chamou a obra e você está tendo medo, porque o inimigo está pondo medo em você, é hora de você acordar. Porque a palavra já foi dada. Ora, versículo 11, a parábola é esta: a semente é a palavra de Deus. Ela está ou não está em você? Você está ou não está com a semente? Ai, necalamanarás. Vamos lá, gente. Continuando aqui. E aí eles desembarcaram. Aí eles chegando à terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia, versículo 27. E quando ele desembarcou, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não usava roupas, nem habitava em alguma casa, mas nos
sepulcros. Aquele homem não vestia roupa, nem a roupa ficava no corpo, porque rasgava tudo. E aquele homem fala que ele tinha muito tempo que estava daquele jeito. Quanto tempo? Não, aqui não fala um tempo. Quanto tempo aquela família não ficou sofrendo porque o chefe da casa estava possesso por aqueles demônios. E aquela cidade, gente, não havia nenhum salvo, não havia nenhum evangelista, não havia nenhum pastor, não havia nenhum missionário, não havia nenhum diácono, não havia nenhum levita. Porque a cidade de Gadara, o local de Gadara, era tomado por demônios. Aquela região era deles. Era deles, o território era deles. E aí por isso que a gente entende por que eles falaram, não nos mande. Vai, nos manda para aqueles povos, porque não está na hora da gente ir embora. Não tira a gente dessa região, não. Não lança a gente dessa região, porque esse lugar é nosso. A gente domina este lugar, a criação de porcos é nosso. A gente tem lucro com os porcos. Então Gadara precisava de um libertador. Gadara precisava. E Jesus foi lá para salvar um homem. E quem sabe, através daquele homem, não começou o ministério lá na cidade de Gadara, a família, a mãe e os filhos felizes de ver aquele homem voltando para casa. Será que eu e você temos a capacidade de libertar alguém? Ah, pastora, eu não liberto, quem liberta é Deus. Gente, você tem autoridade. Você pode exercer a autoridade. O Espírito Santo está sobre você. O poder está em você. Você não é o poder é Deus. E o poder está em você. E Jesus diz, em meu nome expulsarão demônios. Porque você tem autoridade. Será que você está pronto para isso? Ah, não tô não. Preciso me preparar mais um pouco. Cada um tem o seu degrau. Então, de degrau a degrau, a gente vai subindo, mas não pare. Não deixe que Satanás venha com a tempestade e venha com a fúria sobre você e te pare. Enfrente ele. Enfrente. Porque Deus, ele quer pessoas com autoridade, não quer pessoas com medo de Satanás, não. A gente tem que temer a Deus. E a Satanás a gente tem que encarar, enfrentar. Ah, mas falar é fácil. Eu sei, falar é fácil. Difícil é fazer, mas eu e você temos essa capacidade, porque Deus nos dá essa autoridade. E aí, gente, olha o que nós vemos acontecendo. Versículo 28, mas vendo a Jesus gritando, caiu diante dele e disse em alta voz, o que tenho eu para fazer contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Olha, eles identificando o Filho de Deus. Olha aquela legião identificando o Messias. O que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus? Eu suplico-te que não me atormentes, porque ele tinha ordenado aos espíritos imundos que saíssem daquele homem, porque frequentemente se apoderava dele, e guardavam-no preso com correntes e cadeias, e quebrando os grilhões, era impelido pelos demônios para os desertos. E Jesus perguntou-lhe, dizendo, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque somos muitos demônios. Tinha entrado nele e pediram para que não os mandasse para o abismo. E havia ali uma manada de porcos pastando no monte e pediram que lhe permitisse entrar nele. E aí os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada correu violentamente a um lugar íngreme para o lago e se afogaram. E aí, o que acontece? Jesus causou um alvoroço e aqueles mercadores, as outras pessoas que eram donos de fazenda, de porcos, ficaram horrorizados, porque os porcos que estavam ali morreram, foram para o precipício. Jesus causou um prejuízo para os mercadores, para os donos de fazenda, para os donos daqueles porcos.
Existem, gente, e é muito dolorido que eu vou dizer que agora, muitas pessoas que não querem ser libertas. Preferem continuar vivendo com os porcos, porque tá dando lucro. Como isso é doloroso. Como isso é doloroso. Pessoas que querem continuar vivendo com os porcos, porque tá dando lucro. Tá enriquecendo. A vida tá boa. E quer continuar vivendo com os porcos. Mas o Senhor nos chama para a libertação. E essas pessoas não entendem que o fim delas é a morte eterna. Mas Jesus foi lá, gente, por um amor tão grande para salvar um homem, para levar este homem a uma família que já estava sofrendo há muito tempo, porque aquele homem já tinha muito tempo que estava daquele jeito. E Jesus, imagina Jesus pensando consigo mesmo, não é justo aquela família continuar sofrendo desse jeito. Não é justo. Não é justo os filhos. A gente imagina, né? A gente entra, começa a encenar as coisas. Imagina Jesus pensando, Jesus falando, aquelas crianças já tá tendo até, elas estão até delirando. Sua mãe já tá com depressão. Já acha que não vai ter mais o marido de volta. E Jesus, ele toma uma decisão. Só que o que acontece em relação da fé? Que nós lemos os títulos aqui sobre a semente, sobre a candeia, sobre a mostarda. O que Jesus traz aqui para mim e para você? Ele nos ensina. Ele nos dá a senha para que nós venhamos fazer a obra. Porque quando o inimigo vier, a gente vai usar a autoridade, a gente vai ter essa senha aqui do versículo 11. A semente é a palavra de Deus. E quando ele vier, nós vamos enfrentar. E aí, o que Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos, vocês vão enfrentar demônios como esses. Eu estou preparando vocês. Imagina Jesus conversando com eles e falando, eu estou preparando vocês. Só que vocês precisam entender o que eu disse lá atrás sobre a semente. Vocês precisam entender, olha a ligação da palavra. Jesus primeiro ensinou, falando sobre a semente, sobre a candeia, sobre a luz, sobre a autoridade, sobre grão de mostarda, para depois eles verem aquela situação, passando por aquela tempestade horrorosa que veio da parte do inimigo, e ainda vendo um endemoniado com legião, e ainda a família sofrendo, daquele homem sofrendo. Deus, ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos nos preparar para essa chamada, ou cada um para o seu chamado, mas precisamos colocar em prática e exercer, parar de ficar com medo e enfrentar o inimigo, porque senão a gente não vai conseguir fazer a obra e nem salvar ninguém. E aí, o que Jesus fez? Ele livrou aquele homem. Quando aquele homem ficou livre, queria seguir Jesus. Ele queria seguir Jesus. Jesus falou assim, não, você não vai embora comigo não, você vai voltar para sua casa. Olha aqui, versículo 38, olha o que vai dizer, do livro de Lucas, capítulo 8. E o homem de que havia saído os demônios lhe pedia para que pudesse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo, retorna para a tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Gente, a semente do versículo 11... que Jesus está falando da parábola da semente que é a palavra de Deus, foi implantada no coração daquele homem.
Aquele homem queria seguir Jesus, falou assim, não, volta, mas vai contando o que aconteceu com você. E aquele homem foi o primeiro na cidade de Gadara a falar de um milagre. Porque a semente foi colocada sobre ele e ele voltou para sua casa. Mas no caminho ele foi falando com grandes coisas ele fez e aconteceu que Jesus ele vai e retornou. E ao retornar, o versículo 40, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando Jesus. Vou fechar a minha Bíblia agora, porque nós vamos encerrar. Eu espero que essa palavra ela possa te fortalecer, que esse pequeno estudo possa te ajudar e que você possa colocar em prática. Atenta para o que Deus tem. Não continue com medo, porque o inimigo está vindo sobre você e está vindo com muitas pedras, está vindo com muitas coisas, está vindo com pratos, com um monte de coisa. Não aceita não. Porque Deus quer usar você de uma forma sobrenatural, mas Ele quer que você confie nele. Deus quer que você confie nele. Porque Ele quer te usar com autoridade. Você é importante para Ele. Mas Ele não quer que você fique preso. Ele quer que você seja livre para curar outros. Como aconteceu lá em Gadara. Jesus fez uma obra linda naquele lugar. Salvou aquele homem. E ele voltou para casa. Não sei se aqui conta sobre se ele tem família. Mas eu imagino que ele voltou para casa. Eu imagino que ele tem a família. Né? E que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero te agradecer. Obrigada por esta palavra. Eu peço, Senhor Deus, nos dá estrutura, nos capacita cada vez mais. Porque eu sei que o chamado é árduo, mas nos ensina, Deus, a boa semente, a tua palavra, ela já foi lançada, está aqui. Só precisamos colocar em prática. Meu Deus, muito obrigada pela tua igreja, pelo teu povo. Por essa vida que vai participar, compartilhar também esse estudo. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe a casa desta vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar você. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. E obrigada pelo tempo.